Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei. É amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei. É amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Uma boa noite a todos vocês. Nós temos muitos motivos para louvarmos e adorarmos o nosso Deus. O maior motivo sempre será o perdão dos pecados em Jesus. E consequentemente a certeza do céu na hora da morte. E a certeza de que aqui Deus está sempre conosco. Pois em Jesus nós somos os filhos dele. E vivemos também o seu amor, o seu cuidado, enfim, a sua presença. Recebemos as suas bênçãos. Bênçãos que são para a eternidade e bênçãos também para esta vida. São os motivos que temos para aqui estarmos, cantarmos, louvarmos, adorarmos, enfim, o nosso Deus. Mas sabemos que Deus é o que mais aqui faz acontecer, porque Ele, no seu amor, nos abraça na palavra. Ele mais ainda nos fortalece, nos anima. Ele enche o coração, enfim, de ânimo, de força, de esperança, de coragem, porque Ele se importa conosco. Essa é a ação de Jesus sobre nós. Sobre os que nos são queridos. Que bom que você aqui participa presencialmente deste culto, membro da congregação evangélica luterana Cristo aqui de Lajeado, que está presencialmente aqui ou se une a nós também pela internet. Saudação também aos visitantes. Quem nos visita hoje aí, levanta a mão. Quem não é membro da congregação está nos visitando, bem alto. Muito bem-vindos então os visitantes. Isso aí, sintam-se abraçados. Saudados também os visitantes aí que se unem a nós pelo Facebook. Então, muito bem-vindos, sempre todos vocês. Quero passar aqui avisos do vosso interesse, avisos de interesse também da congregação. Nós chamamos a atenção para a importância da inscrição para os cultos. Imagine que a maioria dos membros recebem um link para fazerem a inscrição. Então podem usar aqueles links para antecipar a sua inscrição para o culto.
Se não usaram desse link, não tem problema, não se preocupe. Na entrada, à esquerda e à direita tem umas bancadas com os bilhetinhos aí, com esse bilhetinho aí. Então faça a sua inscrição. Não fiz ainda, nem pela plataforma, nem pelos links, nem pelo bilhete na chegada. Bom, pode fazer na saída, não tem problema. Na saída você pode ainda fazer a inscrição, registrando a sua presença no culto. Isso é muito importante então para nós. Propaganda, temos na porta da igreja literatura, sempre aí oferecido pela nossa agente de literatura, Sirlei, diversas literaturas, e dando destaque, né, aos devocionários Castelo Forte e 5 Minutos com Jesus 2023. Então vocês já podem adquirir os devocionários para vocês ou para dar de presente para alguém. Aí eu recebo pelo WhatsApp. Ótimo, né? Você pode aí multiplicar essa mensagem, levando para pessoas queridas, mas você ainda também tem essa possibilidade de adquirir o livro físico, quem sabe, para dar para alguém. Fica aí um incentivo. Demais avisos, nós temos cultos em todos os sábados às 18 horas, com transmissão pelo Face, como acontece agora, e todos os domingos de manhã às 9 horas. Então, no primeiro domingo de cada mês, amanhã, portanto, nós teremos culto no Moinhos d'Água, ponto de pregação da congregação, às 14h30. Às 18 horas, líderes de estudo do PEN. E às 19h30, reunião da diretoria da congregação. Na terça-feira, estudo bíblico no grupo americano, às 19 horas. Na quarta-feira, 19h30, estudo bíblico, então, também pelo Facebook, fica aí o convite, o incentivo. Na quinta-feira, reunião do Conselho do Distrito Alto Taquari, em Roca Sales. Na sexta-feira, estudo bíblico Grupo Olarias, às 19 horas. E na sexta também, 19h30, estudo bíblico Campestre RS 130. No próximo sábado, após o culto, teremos Juventude. E os cultos do próximo final de semana estarão sendo dirigidos pelo teologando Gabriel Fernando Hartmann na congregação, sendo que eu, como pastor, também conselheiro do Distrito Alto Taquari, e líder leigo aqui do distrito, Jairo Herle, estaremos participando do conselho diretor, então, da igreja em São Leopoldo, então, neste ano. Queremos dar início ao culto cantando o hino que segue, Jesus em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava
já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz a Sagrada Escritura: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ainda nos assegura: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Baseados nesta promessa divina, queremos abrir os nossos corações perante Deus. Com Davi nós dizemos: confessarei ao Senhor os meus pecados. Vamos orar juntos conforme segue, pedindo perdão do nosso Deus. Ó Senhor, eu reconheço a minha miséria espiritual e total incapacidade de te agradar. Mereço a tua indignação e castigo. Não posso esconder que pequei contra ti e contra o meu próximo, muitas vezes e de muitas maneiras. Isso me deixa na condição de teu inimigo. Triste e envergonhado, olho unicamente para a cruz de teu Filho, e com o coração aflito te peço: tem misericórdia de mim e perdoa todos os meus pecados. Em nome do Senhor Jesus, meu Salvador, eu imploro. Amém. Muito estimados, na qualidade de teu pastor, chamado pelo Senhor Jesus ao ministério, anuncio-te que Deus é muito rico em misericórdia e o seu amor é muito grande. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Portanto, como ministro de sua palavra, perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A congregação pode se assentar nesse instante. Convido para comparecerem aqui diante então do altar do Senhor o jovem casal, a Carolina Furman e o Jonatas Kuchenbecker Passuelo, para serem então recebidos oficialmente como membros de nossa congregação. Estimados, vocês vieram então ao altar do Senhor para serem recebidos como membros agora oficialmente da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado. Tendo sido transferidos então da Congregação Evangélica Luterana Emanuel de Igara, Canoas, Rio Grande do Sul. E nada impede que aqui então vocês sejam aceitos. Por isso, para que conheçamos o vosso sincero propósito, convido-os a declarar esta intenção diante de Deus e desta congregação. E lhes pergunto: vocês estão resolvidos a ser fiéis na participação aos cultos, à Santa Ceia, colocando-se assim sob a palavra e vontade de Deus,
Então respondam: estamos. Em virtude, então, da promessa feita em nome da Congregação Evangélica Luterana Cristo, estendo-lhes a mão direita da comunhão e do amor cristãos, recebendo-os como membros desta congregação. Então, muito bem-vindos. E incentivo vocês, então, a participarem conosco da ceia do Senhor, dos cultos, bem como a fazer uso das demais bênçãos e privilégios dados por Deus à sua igreja. Em nome do único Deus verdadeiro, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, muito bem, agora oficialmente, membros. Então, que Deus abençoe vocês aí, em Lajeado, agora como membros também aqui da Congregação Cristo. Então, a Carolina e também o Jonatas. Sigam com Jesus e sigam bem. Nos coloquemos em pé para o momento do introito, que é o Salmo 148, que queremos pronunciar, então, responsivamente. Um versículo oficiante e outro a congregação. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor, todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor, todos os animais mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte. E por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia. Neste momento queremos cantar o próximo hino. Pode se assentar. Louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu irmão. Louva o Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva teu Senhor,
pelas bênçãos que te dá. Por Jesus morrer na cruz, pela vida morrer luz, nesta vida nos conduz, Ele é salvação. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Como poderás calar, Pelo seu amor sem par, sua ajuda sem cessar, vamos pois louvar. louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, Pelas bênçãos que te dá. Queremos orar. Ó Deus, aqui estamos e a Ti louvamos e adoramos pelas bênçãos que Tu nos concedes. Bênçãos que são eternas e bênçãos também aqui para esta vida. Te louvamos especialmente porque Tu nos assiste no Teu amor e graça em Cristo. Sempre vens e nos fortalece pela Tua santa palavra, muito especialmente. E neste momento te rogamos, haja em nós pelo Teu Santo Espírito, que sejamos fortalecidos em Jesus Cristo, a nossa salvação. Em Jesus Cristo, a fonte de coragem, esperança, ânimo e força. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. Eu vou fazer a leitura então de Êxodo 3, 1 a 15, do Antigo Testamento. Deus fala com Moisés. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse, pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei que estão sofrendo. Por isso decidi para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu os enviarei ao Egito, ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte. Isso será uma prova
de que eu os enviei. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí é que eu lhe digo: Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre. E assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. A leitura da epístola encontramos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 a 17. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos, ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que ele disse tudo isso enquanto estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amar a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Jesus é o guia, muito paciente, está presente, quer seja onde for. Ele conhece meus pensamentos, todos os momentos é meu bom protetor. Jesus bondoso, alegra, aceita e não rejeita o pecador. Jesus bondoso, alegra, aceita e não rejeita o pecador. Estou seguindo o seu caminho, é pedregoso, mas não o deixarei. Mesmo que seja muito penoso, eu vou contente, pois nem o céu terei.
Neste caminho eu não desisto, pois é de Cristo, não deixarei. Neste caminho eu não desisto, pois é de Cristo, não deixarei. O Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos em Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo de número 29, que leio então neste momento. A cura de um menino. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão, e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos neste momento confessarmos a nossa fé no único Deus verdadeiro, em conjunto com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se assentar, queremos seguir neste momento com a escola dominical. Então as crianças vêm até a frente, aquelas que têm a oferta fazem a oferta, daí todas as crianças recebem a bênção de Deus e seguem então para a escola dominical.
Muito bem, agora vocês podem juntar as mãos, pode vir. Isso, podem juntar as mãos nesse momento, todos vocês. Fechar os olhos, abaixar a cabeça e recebam então a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então, vocês podem ir com a professora, a Nadir, também auxiliares, para esse momento da escola dominical. Preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda magnitude. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando que vai mostrar que Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda magnitude. Maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Todos que vivem a lamentar e precisando que vai mostrar que Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. Que Deus, Espírito Santo, haja livremente no coração e na mente de cada um de nós, para que sejamos fortalecidos em Jesus Cristo, que é a fonte de coragem, esperança, ânimo e força. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, presencialmente aqui nessa casa de Deus, ou se unindo a nós aí pelo Facebook. Eu pergunto para você, como você está se sentindo? Como você está, querido irmão, querida irmã? Você tem se sentido animado? Você tem se sentido com coragem? Com força? Você tem vivido os teus dias com esperança? Esperanças bonitas? Talvez com relação a essa vida, com relação à eternidade? Enfim, em outras palavras, você está bem? Está bem? Ora, você tem motivos para estar bem. Isso é uma certeza. Mas que motivos a gente tem para estar bem?
Bom, gente, Deus criou esse universo aqui, onde vivemos, e nos colocou aqui para sermos felizes. Você é um escolhido de Deus para existir aqui. Mais ainda, Ele escolheu você para ser dele em Jesus, desde antes já da fundação do mundo. Em Jesus Cristo, você pertence a Deus. Em Jesus Cristo, nós seguimos na certeza do céu na hora da morte. Quando Ele quiser nos chamar, nós vamos ir para o céu. Longe do pecado e das consequências que o pecado traz, os sofrimentos que a gente vive aqui nesta vida. Isso é maravilhoso. É o maior dos motivos que a gente tem sempre para louvar e adorar a Deus. O perdão dos pecados em Jesus. E essas certezas bonitas quanto à eternidade e quanto a esta vida. Aqui em Jesus a gente vive na certeza do amor, do cuidado dele em todos os dias e momentos. Portanto, você tem motivos para estar bem. Com Jesus, a gente sempre tem motivos para estar bem. Apesar, então, dos pesares. Ah, mas eu estou com Jesus e não estou me sentindo assim tão bem da mesma forma. É por isso que a gente precisa do fortalecimento continuado sempre. Nesta fé que recebemos, a maioria de nós no batismo, um fortalecimento continuado na palavra de Deus. Por isso precisamos ouvir sempre a palavra. Nós viemos para o culto principalmente para louvar e adorar a Deus, pelos motivos que a gente tem para louvar e adorar a Deus. Mas sabemos que muito mais do que nós fazemos é Deus que faz, aqui nos abraça, renovando para nós a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, da sua presença na nossa vida, nos fortalecendo nos princípios, conceitos e valores, no melhor caminho para viver e sermos felizes. Ou seja, Ele nos abraça, nos fortalece justamente em Cristo, e a partir de Cristo Ele nos concede aquilo que a gente realmente precisa para seguir melhor na nossa vida. E destaco especialmente da epístola que nós lemos, a parte final nesse momento, que diz assim: o próprio Cristo, e que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama, e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba, e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo, e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Ou seja, que Ele nos dê aquilo que a gente precisa para viver e ser feliz, e melhor servirmos como instrumentos. Seguirmos com coragem, com esperança, com ânimo e força, vivendo melhor a vida que Deus nos deu, e servindo melhor aos propósitos que Ele nos concedeu. Lembrem, o fortalecimento é uma necessidade continuada. A palavra de Deus, nós precisamos dela continuamente. Nós precisamos da Santa Ceia, onde Jesus vem a nós com o seu corpo e sangue, mediante a palavra no pão e no vinho, para justamente nos fortalecer ainda mais em Cristo e, consequentemente, nesses outros frutos que a gente precisa para poder seguir melhor. Apesar dos pesares, seguir bem, seguir melhor. E assim nós vamos, na nossa vida, servindo aos propósitos de Deus. Ora, como pastor, como líderes da igreja, como povo de Deus, como pais, aliás, como marido, como esposa, como pais, como filhos, como cidadãos da nossa pátria, onde Ele nos colocou. Assim nós vamos, com certeza, seguindo melhor, dentro do que Ele nos chamou. Penso nesse momento no chamado que Deus fez também especial a um grande líder do povo de Deus, Moisés. Como Deus agiu e se colocou diante dele, como Deus o preparou
como Deus o chamou e instigou para que ele servisse realmente aos seus propósitos. Ou seja, esse Deus também assim nos chama e usa dentro dos propósitos que ele almeja. Agora não precisamos ter medo, os piores inimigos Jesus venceu por nós. O pecado, a morte e o diabo são derrotados. Além de nos fortalecermos continuamente na palavra, na Santa Ceia, que nós possamos seguir sempre orando a Deus, com o coração grato pelos motivos que a gente tem, e pedindo a Ele, e colocando diante dEle sempre todas as demais coisas, as ansiedades, as preocupações, os sonhos, e pedindo que Ele nos liberte do diabo, que Ele nos liberte do mundo, da carne, e que a gente possa, enfim, ser preservado em Cristo, vivendo a certeza bonita da salvação e vivendo na certeza bonita que a gente pode ter de que aqui somos filhos de Deus em todos os dias. Teremos muitas ações e talvez um dos textos que mais preocupa muitos nesse mundo seja justamente esse de Tessalonicenses, especialmente dentro das igrejas. Talvez quanto terror já foi semeado em nome de 2 Tessalonicenses 2, os primeiros versículos, especialmente do versículo 1 ao versículo 12. Que resumidamente nos diz: em Jesus somos mais que vitoriosos. Então não tenhamos medo, venha o que vier pela frente. Sim, mas e o que é que virá pela frente antes da gente alcançar a salvação, a vida eterna? Bom, nós vemos muitas coisas. Vocês observam muitas coisas. Como tem seguido o mundo na contramão, hora de Deus. O mundo com seus princípios, conceitos e valores. O esfriamento na fé e no amor, talvez de quase tantos, ou de quase todos, ou de muitos. As revoltas, talvez, contra os princípios, conceitos e valores que Deus traz para nós. Os muitos deuses que são proclamados, os muitos, enfim, ensinamentos que são divulgados, que justamente atacam a própria palavra de Deus. Enfim, vemos a misteriosa maldade agindo, levando muitos, afastando muitos, inclusive, do Senhor Jesus Cristo. E o texto adiante diz: então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua grande presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar, ou seja, desprezaram Cristo. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso, e o resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no próprio pecado. Esse perverso, diz o texto, ele instaura a revolta contra Deus. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Ou seja, alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora, disse Deus por intermédio do apóstolo. Agora a misteriosa maldade está agindo. O que está para acontecer, acontecerá. E aí sim, chega esse dia da derrota do diabo e todos os seus instrumentos, que é o dia do juízo final. Pois essa batalha final, ela será realizada pelo próprio Senhor Jesus. E não será nossa, aliás, ela é do próprio Senhor Jesus Cristo. Apostasia, abandono da fé,
traição, falsidade, ódio, iniquidade, que enganarão cristãos, serão as marcas da rebelião na igreja contra Deus e contra a sua verdade. O homem da iniquidade, sim, ele vem como a conclusão da apostasia, da perdição, do abandono. Em outras partes da Escritura, essa encarnação do mal é chamada de o anticristo e a besta. Ele não é apenas um mero pecador, mas por meio de falsa doutrina ele faz com que outros pequem com ele. Então esse filho da perdição, ele espalha a destruição e será também destruído no fim. Ele está destinado à destruição e à condenação. Ele incorpora, ora, a grande rebelião contra Deus, ele é satânico. Pode ser até mesmo o próprio Satanás possuindo uma pessoa e dominando ela. Ele ainda não veio, mas os poderes que ele incorpora já se fazem presentes. É o mistério, então, da iniquidade. Talvez alguém pense, será que é tudo o que está por vir? Bom, segundo estudiosos, teólogos, diz, Judas é um tipo de homem da iniquidade, que se levantou. O homem da iniquidade exalta a si próprio acima do cristianismo e da falsa religião feita por homens. O anticristo será exaltado, não acima dele, mas acima daqueles que são chamados de deuses, mas não são. O santuário de Deus. Pode estar sendo usado o templo, aqui ser uma referência também ao templo de Jerusalém, que depois, no ano 70, é destruído. Os pais da igreja acreditavam que o anticristo seria um sucessor do Império Romano. E durante, enfim, o Império Medieval, alguns franciscanos e outros teólogos afirmaram com muita convicção que talvez o Papa seria o anticristo, ou outros viram a vinda do anticristo nos ataques dos turcos muçulmanos. As confissões luteranas descrevem as doutrinas, ora, autoritárias, humanas, baseadas em líderes da igreja, e também em marcas do anticristo no próprio islamismo, expressando que o anticristo se manifestaria com autoridade sobre a igreja até o final dos tempos. Ou seja, quanta especulação com relação a esses textos que aqui estão. Resumindo o assunto, nós vemos aqui problemas justamente nas filosofias contrárias aos ensinamentos humanos que vão tomando conta e se tornando, ora, dentro dessas filosofias e princípios longe de Jesus, ou seja, vêm sendo oferecidos deuses diferentes, ou caminhos diferentes para trazerem, quem sabe, e serem fonte de coragem, esperança, ânimo e força para as pessoas, diferente de Jesus. Mas muitos anticristos, ou seja, todos que se levantam contra Cristo no decorrer dos anos e da história, acabam sendo personagens, instrumentos do próprio Satanás, do diabo, na sua luta contra a igreja e o povo de Deus. Mas no final, o próprio Cristo vencerá o diabo e todos os instrumentos que ele vai levantar, todas as forças, então de todos os cantos, conforme nós lemos em Apocalipse. Alguns destacam e talvez até assombram as pessoas dizendo da batalha final. Ou seja, num tempo microscópico, na proximidade do final dos tempos, num micronos de tempo, usando a terminologia grega, o diabo será solto, pois ele está acorrentado por um período indeterminado. Ou seja, tem ação limitada, mas ele será solto por um tempo minúsculo, podemos dizer. E aí quem luta é o próprio Cristo e derrota o diabo com todas as forças, definitivamente e derradeiramente. Bom, queridos irmãos, são textos para nos assombrarmos? Não. Jesus já venceu o inimigo. E todos os que se levantarem no decorrer dos anos e da história da humanidade contra ele. Porque em Jesus somos mais que vencedores. Já temos a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Ele vai continuar levantando os seus instrumentos e as suas forças até o final dos tempos. E num tempo microscópico, no final, Deus vai dizer, vai. E aí o diabo vai com tudo. Aí Jesus já vem.
e diz: deu. Ou seja, nem começou, mas já terminou. Porque Ele é o que está na nossa frente e nos traz a certeza da salvação e da vida eterna. E agora, o que a gente precisa para seguirmos bem, entre meio aos sinais da proximidade do final dos tempos, que estão em evidência? Continuarmos nos fortalecendo na fé. Porque em Jesus não precisamos nos assombrar com nada, nos preocuparmos com nada. Porque com Jesus está tudo bem, já temos o céu e Deus está conosco. Quando nos sentimos frágeis e fracos, nos fortalecemos apenas ainda mais. Vamos oportunizar que o Espírito Santo age em nós pela palavra e pela Santa Ceia. E assim sejamos em Cristo fortalecidos. Ou seja, que possamos receber ainda mais coragem. Sermos reconstruídos na esperança, numa esperança firme que é para a eternidade. E também aqui na esperança a partir daquilo que Deus nos diz e ensina. E que o nosso coração esteja cheio de ânimo e força para nós fazermos e dissermos tudo o que é bom. Ou seja, para produzirmos os frutos que Deus espera de nós na igreja, na família e no mundo. Como frutos de louvor, adoração e serviço ao nosso Deus. Como testemunho da fé em Cristo, que nos nutre, que nos fortalece, que cuida de nós, que nos dirige. Ou seja, Ele é o nosso bom pastor. É Ele que cuida de nós. E é Ele que está na nossa frente. Venha o que vier para frente. Jesus está conosco. E Ele está na nossa frente. Isso é o mais importante. Ele é a fonte da água, da vida. E assim, o Espírito Santo nos nutre, nos fortalece, nos assiste e capacita como instrumentos na sua obra. Como você está, querido irmão? Você está bem? Em Jesus você pode estar bem. Eu não estou bem. Continue se fortalecendo, ou seja, oportunizando o Espírito a agir. O resto Ele faz. Você vai estar bem. Tenha sempre esperança de dias melhores. E que essa esperança das palavras e promessas eternas também vos alimentem. No tempo dos Tessalonicenses também tinha muitos perigos. Tinha os falsos mestres, ensinadores, chamando o povo, instigando as pessoas com ensinamentos falsos, errados, até dizendo que Jesus já tinha vindo. Eles foram reorientados na palavra e firmados. Tinha gente ensinando e falando erradamente sobre os mortos, não crendo na ressurreição, naquele reencontro que nós temos. E o apóstolo Paulo reorientou, ele diz: não é assim. Saibam que esses falsos ensinamentos, essas ondas de ensinamentos vão estar presentes, sempre vão aparecer. Sempre muitas bobagens vão ser ditas em nome de Deus, em nome de Jesus. Mas em Jesus, sempre está tudo bem. E que possamos orar também dentro daquilo que o Pai, clamando a Jesus, diante da opressão do próprio diabo, Ele diz: eu tenho fé. Me ajude a ter mais fé ainda. Me ajude a ter mais fé ainda. Que seja esse o nosso pedido. E que nós possamos surpreender Jesus não pela falta de fé, ou pela pequena fé, mas que possamos surpreender o nosso Salvador com os frutos que demonstram a fé e o amor que sentimos. Em nome de Jesus, mediante o qual está tudo bem. Aquele que é a fonte de coragem, esperança, ânimo e força, hoje e em qualquer situação, e venha o que vier. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Durante as ofertas, nós queremos cantar, então, o hino que segue, a oferta que será depositada, então, junto ao gasofilácio. Destaco também, sempre existe essa possibilidade, também de fazer a oferta pelo Pix, quando alguém
precisar, né, usar dessa alternativa, também temos essa possibilidade. Deus abençoe a todos e os frutos da fé. Pode se assentar. Só confio no Senhor que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar, que lá do céu isso vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Não me é tanto paz, nele eu confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz. Como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier tanto faz, nele eu confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Nos coloquemos em pé, de forma especial, queremos orar no culto de hoje. Então, pelos novos membros aí da congregação, a Carolina e também o Jonatas, pedir que Deus os continue abençoando e assistindo em todos os dias. Queremos orar também aí pelos idosos da nossa congregação, pelos enfermos, enlutados. Também queremos orar aí pelos aniversariantes. Os aniversariantes da nossa congregação. Temos vários aniversariantes nesses dias. Temos algum aniversariante presente aqui no culto de hoje, da semana que passou, a semana que se aproxima? A dona Iris levantou a mão lá, né? Dona Iris ontem, completando mais um ano de vida, justamente no dia de hoje. Olha só, 84 anos de bênçãos, né? Também aí uma visitante, a Ivone Zambiasi, também de aniversário. Olha que bacana, né? A Aurora também de aniversário. Mais alguém? Ok. Eu cito alguns aqui, da lista que eu tenho, aqui da congregação. Bom, da semana que passou, aí são vários aniversariantes, né? A Dilson Valmir Campos, a Maria Bruch, Michele Alexandra Althaus, a Maridiane Papke, Felipe Crai dos Santos, a Celita Hirt, também de aniversário no dia de hoje, a Vivian Eggers Bagatini, também a Aurora, né? Sim, Keffer, né? Hofstetter, então de aniversário no dia 7, Josial Bruch, também no dia 7, Cláudio da Silva Luz, então também no dia 9 de aniversário, a Yasmine Bangeman também no dia 9, completando então os seus 60 anos, né? Darlene Michele da Silva, enfim, a lista é grande. Então sintam-se incluídos aqueles não mencionados também. Queremos agradecer a Deus pelos aniversariantes e pedir que Deus os continue abençoando ricamente. Seguimos conforme então a projeção.
Senhor Deus, Pai Celestial, com todo o universo, levantamos nossas vozes para louvar a Tua misericórdia. Teus são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e a vitória. Tanto as riquezas como a honra procedem de Ti, de acordo com a Tua graça através de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Tua mão há poder e autoridade, e por Tuas mãos tornas grandes e dás forças a todos. Agradecemos-Te, nosso Deus, e louvamos Teu glorioso nome. Confessamos que apesar do Teu poder e da Tua misericórdia, muitas vezes permitimos que o medo entre em nossos corações. considerando a multidão de pecados que cometemos, Muitas vezes duvidamos que Tua graça os possa cobrir a todos eles. observando o mal que cometemos, Muitas vezes esquecemos que Tua palavra é poderosa o suficiente para triunfar sobre qualquer má palavra ou ação. nem sempre deixamos o julgamento em Tuas mãos. Mas procuramos distribuir justiça própria. Por essas e todas as nossas transgressões, perdoa-nos, ó Senhor, por causa de Cristo. Envia-nos o Teu Espírito Santo para que Ele conforte nossos corações com fé, em contínuo amor e misericórdia. Fixa nossos corações e mentes em Tuas promessas, vida eterna, através de Teu Filho Jesus Cristo. Que a certeza da nossa ressurreição nos dê esperança para sobrevivermos nos dias maus. Apresse o dia da tua volta, Quando então poderemos desfrutar da companhia de Abraão, Isaque e Jacó e todos os santos que já chamaste para junto de Ti. Senhor Deus, de uma forma especial, aqui diante do Teu altar, nesse momento te pedimos, pelos novos membros da Congregação Cristo, a Carolina Furman e também o Jonatas Kuchenbecker Passuelo. Senhor, assim como Tu os abençoaste e dirigiste até então, te pedimos os continues abençoando e dirigindo, que possam continuamente serem fortalecidos em Cristo e assim também seguirem como Teus instrumentos na igreja, na família e no mundo. Luzes Tuas a brilhar, que sintam o Teu amor e cuidado e possam seguir sempre com coragem, ânimo, força e esperança. Também, ó Deus, queremos neste momento te pedir por todos os que nos visitam e participam desse culto, que não são membros também de nossa congregação. Enfim, esteja com eles, os abençoe e dirigem todos os dias, que possam estar pelo Teu Santo Espírito em Cristo, vivendo as certezas nesta vida e para a eternidade que só Jesus pode dar. De forma especial, oramos em favor dos idosos. Tu sabes, Senhor, que no avançado da idade, também os Teus servos vivem fragilidades físicas e ora lutam com a doença. Não permitas que venham desanimar, caírem da fé, caírem no desespero, mas cuida dos Teus anciãos, ó Deus, e que eles sintam de fato em Cristo e vivam as certezas que Tu concedes em Jesus. Também te pedimos por todos os enfermos. Tu sabes quantos são e quais são. De forma especial mencionamos o Senhor Romaldo Goetz. E ao mencioná-lo, te pedimos por todos os demais enfermos desta Tua família da fé. Se for de Tua vontade, conceda a cura, ó Deus. Agora, se Tu quiseres que carreguem a cruz, que não lhes falte a força necessária. E se Tu quiseres levar, que seja em Jesus para o céu. Queremos também, nesse momento, ó Deus, te pedir por todos os que estão escravizados pelo diabo, pelo mundo e pela carne. Livra-os em Cristo, Senhor, do domínio e destas opressões. Conceda a estes esperança de dias melhores. Enfim, a nova vida no Teu amor e graça em Cristo. Te pedimos, ó Deus, pelos enlutados em nossa congregação, aqueles que sentem pesar e sofrem pela partida de seus queridos. Os console e fortaleça na esperança de um reencontro, conforme Tu nos ensinas na Escritura Sagrada. Também, ó Deus, queremos Te agradecer por todas as bênçãos derramadas sobre os aniversariantes aqui mencionados diante do Teu altar e os não mencionados. Senhor, obrigado por tudo que Tu tens feito por cada um.
A vida de cada um está nas tuas mãos. E te rogamos, os continues assistindo e fortalecendo em Cristo, e que em Jesus possam seguir, enfim, rumo à salvação, e aqui sentindo também as tuas bênçãos terenas, sentindo o teu amor, o teu cuidado, em todos os dias, em todos os momentos. Que sintam especialmente o teu abraço e a tua presença na vida. Enfim, Senhor, também te pedimos, abençoes o encontro regional de servas, que está acontecendo, de servas da região sul, que está acontecendo em Capão da Canoa. Muito especialmente abençoe também as nossas servas que estão lá participando desse encontro, e abençoe todos os participantes desse encontro, que seja uma bênção para todos, que sejam fortalecidos na fé, que possam também testemunharem o teu amor e a tua graça, também uns aos outros, e também a todos, quando voltarem para os seus lares. Enfim, ó Deus, tu sabes também da nossa vida. A nossa vida está nas tuas mãos. Tu sabes das ansiedades, preocupações e sonhos. Dirija tudo pelo melhor. Enfim, ó Deus, que a esperança da ressurreição nos fortaleça para vivermos para a tua honra e glória. Ouve nossa oração, em nome daquele que é a ressurreição e a vida. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil nesse momento da Santa Ceia. E que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, mediante a palavra, com seu corpo e sangue, trazendo as suas bênçãos? Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição, participe primeiramente instrumentistas e apoiadores, depois a congregação da minha direita, indo para a esquerda pelo sistema habitual, então, de fileira. Então, todos podem se assentar, cantemos os hinos projetados durante a distribuição. Tomai e comei. Este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomai e comei. Esse é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus dada a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus.
e na tribulação Ele vem socorrer. Sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro estará. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro estará. Os povos de todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bem-vindos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. E a nossa amizade tudo deve dar, oferta sua ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida do Deus dar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la ya. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna.
O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Queremos render graças como segue. Graças te damos, Senhor e Deus Pai, porque tão maravilhosamente nos sustenta o corpo e a alma. queremos te servir com alegria no lar, na igreja e na sociedade, vivendo vida justa e piedosa, honrando e glorificando o teu santo nome. Palavras, obras e modo de vida, como frutos da fé sincera e verdadeira que nos concedeste. Por Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo é um só Deus eternamente. Amém. Que Deus nos faça lembrar do passado para sermos agradecidos. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Deus nos faça viver o presente para sermos responsáveis pelos dons materiais e espirituais que recebemos. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Deus nos faça olhar para o futuro com fé e esperança. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, se alguém não fez a inscrição, a saída é ainda uma oportunidade, registrando a vossa presença. Certo? Que possa seguir com Jesus, que é fonte de coragem, esperança, ânimo, força. Com certeza, daquilo que precisamos para vivermos e sermos felizes aqui e servirmos como instrumentos de Deus, como Ele nos chamou, onde estivermos, em todos os dias, até um dia Ele nos chamar para a salvação, para a vida eterna. Sigam com Jesus e sigam bem. Sintam-se todos abraçados. Até a próxima oportunidade.